Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje o papo é sobre o próximo grande jogo do Flamengo contra o Maricá e, claro, vamos falar das expectativas para esse confronto, mas também vamos rir muito com reações da torcida dos rivais, os botafoguenses que perderam mais uma vez e muito vexame. Claro, é muita risada. Mas claro que eles não estão sozinhos. Os palmeirenses também vão nos fazer rir. Afinal de contas, não estão bem também no campeonato. Estão lidando com as recentes derrotas. Por isso, fica ligado, porque esse vídeo de hoje vai ser uma verdadeira resenha sobre o momento do Flamengo que está lá em cima e o que está rolando no cenário do futebol carioca brasileiro. Por isso, vem com a gente e fica comigo até o final. Você não vai se arrepender. Vamos pro corte. O árbitro falar que o VAR falou alguma coisa, o árbitro tá chamando ali os capitães e vai ver no VAR. Vai ver no VAR, foi chamado, se vai faz ver no muito VAR, bem. É um abraço, porque... O Marlon tá tentando conversar, o Barbosa também. O Barbosa. Enfim, vamos aguardar. Barbosa... Revisão de pênalti. O bravo Rodrigo Carvajal, o Barbosa é um árbitro santo, de vídeo, né? chamou e tá aquela pressão inacreditável, né? Todo mundo gritando pra cima do árbitro. E ele foi lá. E mais do que o pênalti, o técnico deles ainda quer cartão. Vamos aguardar. Tinha que dar vermelho. Ele provavelmente vai dar o pênalti. Né? Vai dar o pênalti. E, assim, a bola nem tinha chegado ainda pro duelo aéreo, né? O Racing mal chegava na área, né? Você não pode dar chance pro azar. Isso pra mim é muito claro. E o pior de tudo é que por esse ângulo que eles estão mostrando no replay, é impossível o árbitro não marcar esse pênalti. A cabeça do cara entorta. A cabeça do cara inclina. As outras câmeras não mas segundo vocês, nem falta foi, né? davam tanto uma sensação de pênalti. Essa daí parece que é inviável que o cara não marque o pênalti. Assim, vamos aguardar. Agora ele pediu por um... Ele pediu o ângulo pra ver se foi dentro da área, pode dar. Se ele pediu o ângulo pra ver se estava dentro da área, esquece. Porque tá muito dentro da área. Vamos ter que... E era um momento que tava tudo bem, né? O jogo tava controlado, o Botafogo ia nos contra-ataques no mas momento o Barbosa, certo. Ele gosta de aprontar, Eu já tô começando a achar né? que o pênalti já tá na conta pro árbitro, hein? Vamos aguardar. Ele faz ali todo o gestual, vai ainda falar, né? Após revisão, tal do mais. Aí o Marlon tá tentando conversar com ele. Provavelmente vai marcar o pênalti, né? Já tá olhando ali pro número do Barbosa. Vamos aguardar o que vai ficar definido. Marcou o pênalti. O pênalti já tava demorou muito. Ficou só pela penalidade. Uma assim, jogada boba, um bicão pra área. Essa é a grande realidade, né? O que foi, a bola foi jogada à área a esmo. E vamos ver que o árbitro tá voltando ali, né? A galera querendo muito que expulse o Barbosa. Aos 27 minutos agora, né? Só faltou vermelho. O árbitro tá ali. A expulsão também acho que não era... A agressão não foi, né? Mesmo fora da área, ele seria... Mas naquele lance do De La Cruz, vocês falaram que era pra vermelho, né? Agora não é. Sei. No máximo amarelo. E a pressão... E sejamos justos, né? Assim, talvez seria pelo fato do VAR não chamar. Chamou, viu, não tem o que fazer. Pênalti, assim, mole. Não pode dar mole. 100% de consideração na final. Acabou deixando o braço e pênalti. Vambora, levantar a cabeça e vamos pegar John. Bora. John, o herói, pegou, vambora. E o árbitro tá ainda pra conversar com o John, pra explicar que ele tem que ficar pelo menos com o pé em cima da linha e tal. Vai ser o Vieto mesmo. Camisa 10, argentino, em casa, Luciano Vieto pra bola. Bora, John! Bora, John! É pegar esse pênalti. Pra manter ainda o 0-0. Já não tem mais jeito, os jogadores do Botafogo estão se posicionando fora da área, na expectativa desse rebote. Vieto contra John. Eu sou muito mais você, hein, John? Bora, John! Bora, John! Pra pegar esse pênalti aos 30, autorizado Vieto. Pé direito na bola. Vieto bateu! Gol do Racing. Não acredito. Bateu alto, bateu forte. O John acertou o canto, mas não foi o suficiente. Os argentinos abrem um placar aos 30, Gabigol. O jogo tava, pra mim, bastante controlado, assim. Sai esse pênalti.
E o John é impressionante como vai em todas as bolas, né? Dificilmente ele não acerta o canto, o camisa 12 do Botafogo. O Vieto, que já tem bastante experiência, bateu bem no alto, muito difícil de pegar, quase impossível. E o Racing tá na frente por causa do pênalti, assim, só teve uma chance antes, né? Aquela chance que o John fez a defesa. Enfim, levantar a cabeça agora que tem muito jogo. Foi pra cima, vai cruzar, bola no Igor Jesus, era antes no Juan, corta a zaga, a bola volta pro Barbosa, o Botafogo agora enfim começa a ganhar a primeira bola, a segunda, e se mandar, lá vem Igor Jesus, na bola que volta pro Vitinho, cruzamento pro Barbosa, corta a zaga, vai sobrar com o Adrian Martínez, ele contra a zaga, voltou bola pro Racing na inversão de trama pro Adrian Martínez, no pé esquerdo cavou, gol do Racing. O Racing faz 2-0 com a jogada de contra-ataque do Adrian Martínez. Obrigado, Barbosa. O Botafogo tinha a bola, se mandou pro ataque, era o melhor momento. De novo, era o melhor momento do Botafogo na partida, né? Assim como foi Nossa, no primeiro sempre tempo. assim, né? Um erro nosso. Não pareceu que o Racing Botafogo ficou esperando não a gente merecia, errar, né? errou bastante a defesa. E um contra-ataque mortal no momento que o Racing pouco fazia. Demorou uns 15 minutos, parecia até que eles tinham cansado. E a gente deu o gol de graça. Vacilou contra um time que tá em casa, vencendo o jogo e doido por um contra-ataque. E doido por um espaço. E o Botafogo estava com a linha defensiva totalmente bagunçada. Totalmente bagunçada. Todo mundo correndo para trás. Só tinha um jogador em condição de cortar o ataque de frente, que era o Danilo Barbosa, vendido. E aí o Racing veio no contra-ataque com muita tranquilidade. Eu até falei sobre o Adrian Martínez antes, que é um jogador de muita qualidade, muita tranquilidade, né? Dominou, cavou, 2-0. E era aquilo que a gente dizia, sobre a dificuldade de jogar, precisando buscar o resultado. Mas o 1-0 era um resultado muito mais reversível do que o 2-0. Não que o 2-0 seja irreversível. Mas, sim, tem que jogar com tranquilidade, lembrando que são 2 jogos e não se resolve tudo hoje. Por isso que a gente fala simplificar, né? Em certos momentos você não precisa se jogar 200 por hora. Era um momento que o Racing tinha cansado, não estava chegando mais perto, a gente estava até achando um espaço. Em protesto nas redes sociais, já a gente vai falar sobre esse assunto. Tem também jogador do Flamengo fora do jogo de sábado contra o Maricá por conta de um corte no pé sofrido em casa. Rapaz, que fase! Vamos atualizar também a situação clínica dos jogadores no departamento médico. O famoso boletim médico do Flamengo. Será que Ayrton Lucas vai voltar nessa partida de sábado? Vamos trazer também aqui qual será a garantia bancária que o Santos vai apresentar ao Flamengo para poder assumir o valor da dívida do Internacional nessa operação envolvendo o Thiago Maia. Ou seja, uma operação que envolve o Santos, o Internacional, o Thiago Maia, obviamente, e também o Flamengo. 4 lados aí, nós vamos trazer os detalhes dessa garantia. Tem também goleiro deixando o Flamengo, é isso mesmo, vai para o exterior, vai para a Ucrânia. Nossa, tem muita coisa para a gente falar aqui. Léo Ortiz, rapaz, ganhou muita moral de nada mais, nada menos que Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Isso tudo e muito... Nossa, eu tô bonito, hein? Tô me sentindo bonito nesse vídeo. Em cima da hora, não conseguiu contratar Matheus Pereira. O jogador desistiu e não vai pro Zenit. Tá vendo, Zenit? O que vocês fizeram aí recentemente com o Flamengo, o que vocês fizeram recentemente com o Palmeiras, agora vocês sofreram, tomaram do próprio veneno. Tá vendo como é ruim? Tá vendo como é ruim acordar as coisas e depois não ter a assinatura da outra parte? Foi isso que Matheus Pereira do Cruzeiro fez. Lembrando que o Zenit tentou a contratação do Gerson em vão. Falei para vocês que ele não iria sair. Depois eles foram atrás do Matheus Pereira. O negócio estava fluindo. Matheus Pereira fez até exame médico lá em Belo Horizonte. E aí, em cima da hora, falou: não quero ir não. Rapaz, gostaria de ver a cara dos dirigentes do Zenit nesse momento. Galera, hoje, quem deu entrevista coletiva lá no Flamengo foi Léo Ortiz. Ele começou a falar, 30 minutos falando, quando de repente, eis que entra na sala Zico, que é fanzaço do futebol do Léo Ortiz. O Zico se amarra no futebol do Léo Ortiz, vive elogiando o Léo Ortiz. E o Zico chegou a falar o seguinte, cara, eu vou ler aqui na íntegra. Me perguntaram com quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje e eu citei você, Léo Ortiz.
Para a gente que gosta de futebol, é sempre bom ver jogadores como você, que, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, trata a bola bem. Olha, Léo Ortiz com muita moral, maneiro demais, eu pude acompanhar isso aí pela Flá TV. Parabéns ao Zico pela humildade de fazer isso e também por ter dado esse presente ao Léo Ortiz, porque se eu sou o Léo Ortiz, pego isso aí e guardo para sempre, cara. Nada mais, nada menos que Zico falando isso para ele. Pô, eu fiquei até arrepiado. E aí vários jogadores aproveitaram a oportunidade para tirar foto com o Zico. Outro que fez isso foi o Danilo, que chegou recentemente ao Flamengo, parece que está há anos no Flamengo, torcedor declarado do Flamengo, ele, a família, tirou foto com o Zico, postou nas redes sociais. Cara, e eu tenho a impressão, eu não sei vocês, que o Danilo, ele tá sorrindo no Flamengo desde o primeiro dia. Eu não consigo ver uma imagem do Danilo, foto no Maracanã, treino, que não esteja sorrindo. Sensacional. Dá para ver que o cara tá curtindo demais esse momento da carreira dele. Maneiro demais poder ver isso de um jogador tão consagrado a nível internacional. Galera, boletim médico emitido pelo Flamengo. Vamos lá. São vários jogadores aí, né? E tem até um jogador que entrou no departamento médico por conta de um corte no pé sofrido em casa, na sua residência. Eu não vou julgar não, tá? Essa noite eu fui ao banheiro, tropecei. Rapaz, como dói. E tô com um corte também no pé. Isso acontece, gente. Acidente, não tem jeito. O cara é ser humano, não é uma máquina. Mas vamos lá. Alexandre segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Realizou trabalho de fisioterapia na academia e no campo nessa quinta-feira. Famoso transição, né? Michael segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Continua no departamento médico, sem prazo para voltar, volta só em março, tá? De La Cruz sofreu um corte no pé em casa que o incomoda ao calçar chuteiras. Realiza trabalhos na academia durante a cicatrização. De La Cruz, relaxa. Você é gente como a gente. Isso acontece comigo direto. Eu sou super estabanado. Toda hora eu tenho um corte no pé, toda hora eu tô sangrando. Outro dia eu acordei, minha cama estava com sangue. Quando eu fui ver, um corte no pé que eu nem sei como que eu sofri. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui ao boletim médico. Juninho segue em recuperação de edema muscular, alternando trabalhos na academia e no campo do CT Jorge Gelau. Dificilmente volta contra o Maricá, tá? Essa é a informação que eu tenho. Vinha e Pedro seguem em cronograma de recuperação conforme estabelecido pelo departamento médico. Ponto. Perceberam? Ayrton Lucas não entrou no boletim médico. Por quê? Ele já está liberado e ele volta no jogo de sábado contra o Maricá. Lembrando que ele foi desfalque aí nos últimos jogos por conta de dores no joelho, pancada sofrida no Fla-Flu. E aí o Varela supriu muito bem essa ausência dos laterais ali, esquerdos, né? Então o Varela quebrou o galho e agora o Ayrton Lucas volta. Para você ver, cara, como é o elenco do Flamengo. O Flamengo não tem Vinha na lateral esquerda, não tem Alexandre. Vai ter o Ayrton Lucas, que seria titular aí, sei lá, em 80% nos clubes da Série A. Galera, mudando de assunto, vamos falar aqui do Santos, porque muita gente me perguntando como é que vai ser essa operação, se o Santos de fato vai dar uma garantia. A garantia, o Santos e o Inter já estão trocando documentação para o Thiago Maia ir para o Santos, 4 anos de contrato. O Santos vai pagar uma quantia ao Internacional, cerca de 2,5 milhões de euros, além de assumir a dívida do Inter com o Flamengo. Só que o Flamengo só aceita essa operação se chegar a garantia que o Flamengo exigiu. Qual é a garantia? A Globo, o pagamento de direito de transmissão. Se não for essa garantia, o Flamengo não vai aceitar, não vai assinar a documentação. O Santos... Eu procurei o Santos, uma pessoa do Santos, me falaram, olha, Vene, já estamos finalizando a parte burocrática com o Internacional. Assim que finalizarmos, nós vamos enviar todas as garantias ao Flamengo. A ver, eu só acredito vendo. Ainda mais se tratando de um Santos que está devendo ao Cuiabá 11 milhões de reais, se tratando de Internacional, que a gente sabe que está devendo a alguns clubes também. O Flamengo apenas acompanha, aguarda toda essa situação. Galera, goleiro do Flamengo, quer dizer, tá deixando o Flamengo e tá indo para a Ucrânia. Trata-se de, vocês vão lembrar desse rapaz, o Rafael Nunes, goleiro que teve câncer recentemente, teve um problema de saúde, um tumor no testículo aos 17 anos. Graças a Deus ele se curou, tinha um sonho
de ser jogador profissional e agora ele está indo para a Ucrânia. Rafael assinou o contrato de 4 anos, segundo o GE, com Polícia, clube da primeira divisão da Ucrânia. Aos 19 anos, o goleiro será integrado ao elenco profissional e ficará também à disposição do time B, sub-21, enquanto vive o período de adaptação no país. O Polícia é o 5º colocado do campeonato ucraniano. Rafael dividirá o vestiário com alguns jovens brasileiros que já estão na equipe. O zagueiro João Viale, revelado pelo Atlético Paranaense, o meia Thales Costa, começou no São Paulo, o atacante Wendel Gabriel, da base do Palmeiras, e o atacante Cauã Paixão, revelado pelo Vasco. Boa sorte ao Rafael, cara, história de superação, que ele tenha muito sucesso na carreira profissional dele, um garoto humildaço, que ele seja muito feliz lá na Ucrânia. Para finalizar nosso vídeo, galera, as torcidas organizadas em manifesto, em um conjunto aí, ó, emitiram um grande comunicado, uma nota oficial, reclamando dos preços dos ingressos e dizendo que nesse sábado, o jogo contra o Maricá no Maracanã, as torcidas organizadas não vão comparecer em protesto contra os preços dos ingressos. Eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, estou apurando o que o Flamengo pensa, o porquê desses valores, lembrando que são os mesmos valores da última gestão. Eles mantiveram, estão reclamando aí questão de sócio-torcedor, fidelidade, enfim. O Flamengo acaba de acertar a saída de um goleiro para o futebol europeu. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do técnico Filipe Luiz, que pediu a renovação de um jogador da lateral direita. Vou falar também do boletim médico e De La Cruz se machucou em casa sozinho. O vídeo já trazendo um boletim médico e já falando do De La Cruz, porque a informação que a gente obteve lá no Ninho do Urubu, estivemos hoje pela manhã no Ninho do Urubu acompanhando ali o início do treino do Flamengo e, obviamente, sentimos falta do Nico De La Cruz, naquele momento em que os jogadores estão fazendo aquela espécie de aquecimento e tal. O De La Cruz, ele não estava. Logo depois, o assessor lá, na verdade o diretor, né, diretor de comunicação do futebol, o Rodrigo Paiva, ele informou, foi lá o BAP, foi lá o Boto também, e ele informou, ó, o De La Cruz, ele sofreu um corte no pé em casa, sozinho, um acidente doméstico. Disse que o departamento médico estava fazendo um curativo, estava olhando ali um machucado, na ideia, né, de torcer para resolver o mais rápido possível, e é claro que nós estamos também nessa torcida para que o ferimento feche e que ele resolva o mais rápido possível. Saindo de La Cruz, deixa eu falar sobre o Danilo, que durante o treinamento hoje também fez um trabalho ali separado. Primeiro teve uma corrida, né, em volta do gramado, como sempre tem nos inícios do treino. Depois rolou uma espécie de futevôlei. Enquanto os jogadores estavam naquela espécie de futevôlei, um aquecimento para soltar a musculatura, o Danilo ele fazia um trabalho ali em separado, junto com um dos auxiliares lá, alguém da comissão técnica do técnico Filipe Luiz. Depois a gente não teve mais acesso ao treino, não sei se ele treinou o treino todo separado ou se foi só essa parte da primeira parte do treino. Bom, trazer agora a situação do Alexandre. Ele segue tratando a lesão muscular com trabalho de fisioterapia na academia e no campo. O Michael continua o trabalho de recuperação da lesão muscular que aconteceu no último sábado no jogo contra o Vasco no Maracanã. Juninho, ele se recupera também de um edema no joelho e está alternando os treinos entre a academia e entre o campo. O Matiazinha e o Pedro, a gente já sabe que teve uma lesão mais séria, uma lesão mais importante, eles continuam seguindo ali o cronograma do departamento médico do Mengão. Esses são os jogadores que estão hoje no departamento médico do Flamengo e esse é o boletim médico informado pelo Mengão logo na manhã de hoje, logo após o treino. Teve aquela coletiva também do Léo Ortiz, uma coletiva muito descontraída. O Léo Ortiz, ele falou muito sobre a situação do gramado, daquela questão da grama sintética que está rolando, toda aquela polêmica no dia de hoje. O Léo Ortiz também, ele falou sobre a situação dos jogos do Campeonato Carioca, sobre o bem-estar do atleta, falou muito de ter sido elogiado pelo Zico, e aí, do nada, quem aparece lá? O Zico deu uma camisa para ele, número 10, autografou. Foi muito bacana a homenagem que foi feita na manhã de hoje lá no Ninho ao Léo Ortiz. Lembrando que já na próxima semana o técnico Dorival Júnior deve convocar a seleção brasileira e o Léo Ortiz, ele está sempre aí no radar do Dorival. O Flamengo ele pode perder 4 jogadores para a seleção brasileira. O Flamengo pode perder o Gerson, o Léo Ortiz,
pode perder o Danilo e o Wesley, que vem sendo observado também pela comissão do técnico Dorival Júnior. 4 jogadores só para a seleção brasileira, aí tem os 3 do Uruguai, mais o Gonzalo Plata do Equador, mais o Eric Pulgar do Chile, totalizando 9 jogadores aí convocados na próxima data FIFA. É o que pode acontecer, é óbvio, tem que esperar principalmente essa primeira lista aí do técnico Dorival Júnior. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre o técnico Felipe Luiz, que pediu a renovação de contrato de Guillermo Varela. A informação que o Vene trouxe é que nos últimos dias, o técnico Felipe Luiz, ele já está começando a tratar com Boto o assunto de renovação de contratos, com quem que ele conta, com quem que ele não conta, quem que o Flamengo pode renovar, quem que o Flamengo tem que correr atrás, inclusive, de renovar, já que a janela de transferência fecha na outra sexta-feira, desculpa, dia 28, e aí a janela fechando, o Flamengo vai começar a priorizar as renovações de contrato. A gente tem o Cleiton, que termina no final do ano, a gente tem o Varela, que termina no final do ano, a gente tem o goleiro Matheus Cunha, que termina no final do ano, a gente tem o Eric Pulgar também, que termina no final do ano. Então o técnico Felipe Luiz, ele já está conversando, já está alinhando com o Boto quais são as prioridades de renovação. A gente já sabe do Eric Pulgar, que o Felipe Luiz, inclusive, foi um dos responsáveis por convencer o jogador a permanecer no Flamengo, e agora a gente já sabe também que o Varela quer ficar e que o Felipe Luiz já está ali conversando e articulando com o Boto uma renovação de contrato para o lateral uruguaio de 31 anos. Vamos esperar para ver aí se vai para frente, quais serão as escolhas do Flamengo em renovação de contratos. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre jogador de saída do Mengão. Isso porque na tarde desta sexta, hoje é quinta-feira, sexta é amanhã, hoje é quinta. Na tarde dessa quinta-feira, logo no início da tarde, o Flamengo acertou a saída do goleiro Rafael Nunes, de 18 anos. Vocês vão lembrar quem é esse garoto. Vocês lembram que teve um goleiro nosso que infelizmente teve um câncer e tal, e teve que ficar afastado para poder se tratar? Você lembra desse caso? Então, é ele, graças a Deus, se curou, né? Teve um problema no testículo, ele se curou, graças a Deus, voltou a jogar e agora ele foi negociado para o FC Polícia. Eu acho que é assim que se fala, Polícia, eu acho que é assim, P-O-L-I-S-S-Y-A, né, da Ucrânia. Ele que está indo, entre aspas, de graça. O Flamengo está negociando o jogador, porém o Flamengo vai manter 30% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, ele vai para lá, sendo negociado ou qualquer outra coisa acontecendo com ele, o Flamengo mantém 30% dos direitos econômicos de Rafael Nunes, goleiro de 18 anos, que está embarcando agora para o futebol europeu. Vai jogar lá, por enquanto, na Ucrânia, e é claro que eu tô torcendo muito por esse moleque, principalmente pela história dele. O moleque passou por uma situação de saúde grave, difícil, e graças a Deus tá se reerguendo, graças a Deus ele tá conseguindo melhorar, conseguiu voltar a jogar, e agora a tendência aí é que ele, tomara que ele tome água, tome asas e voe. Quem também tá para voar é o Lohan. O Flamengo tá negociando, a informação que saiu também hoje é que o Flamengo está negociando com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro o empréstimo de Lohan até o final do ano, na ideia do jogador ganhar mais rodagem. O Boto é quem está encabeçando a saída do jogador do Flamengo para algum clube da Série A emprestado. O Flamengo deve aí, até a semana que vem, conseguir concretizar o negócio. Vale lembrar que o Lohan ele ia para o CSKA, não foi para o CSKA, e aí ficou aquela coisa. O Flamengo conseguiu ainda um empréstimo para ele no Estoril de Portugal, aí o empresário também acabou que não achava bom o projeto para o jogador, trouxe o jogador de volta. Ele está no Flamengo treinando no Sub-20, o nome dele não está inscrito na Libertadores da América, que começa agora dia 1º de março. Então a ideia do Flamengo é justamente essa, emprestar o Lohan para o futebol brasileiro, algum clube que dispute a Série A. E a gente vai aguardar para ver aí como é que vai ficar a situação do futuro do Lohan. O Flamengo fez hoje o penúltimo treino antes do jogo de sábado contra o Maricá. Amanhã o Mengão faz o último treino preparativo e aí sábado, 7 horas da noite no Maracanã, o Flamengo vai jogar
contra o Maricá. Se o Mengão ganhar o jogo, o Mengão é campeão da Taça Guanabara. É um título, é importante ganhar e vambora. É isso. Ah, Flávio, mas a Taça Guanabara. O que a gente está jogando agora? É a Taça Guanabara. Então a gente tem que ir lá jogar e ganhar a Taça Guanabara. Ah, depois, quando a gente jogar a Libertadores, a gente vai jogar para ganhar a Libertadores. Quando jogar o Brasileiro, joga para ganhar o Brasileiro. Quando jogar a Copa do Brasil, joga para ganhar a Copa do Brasil. Hoje a gente está jogando a Taça Guanabara e a gente tem que jogar para ganhar, entrar contra o Maricá e fazer um bom jogo, ganhar essa partida porque vai ser muito importante, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu. Muito obrigado. Terminou a semana passada. Essa questão do Thiago Maia, ela está colocada há um mês com o Santos. Há um mês. Que o Aguirre não dava conta, nós já vimos, até a semana passada. E que o Inter precisa de um zagueiro, nós sabemos desde outubro do ano passado. O Inter se preparou mal, corre riscos importantes por conta disso na reta decisiva do Campeonato Gaúcho. Repito, semana que vem a gente pode estar elogiando para o resto do ano, com boas contratações. Mas pensou mal o Campeonato Gaúcho. Deixa eu ser um pouco antipático na discussão de vocês. Cara, o negócio do Thiago Maia, ele beira o surrealismo. O presidente do Internacional contratou um jogador que ele não conseguiu pagar e esse jogador tá saindo sem o Inter ter pago e o Inter lucrando ainda. O Inter usou o jogador um ano, né? Pois é, então é aquilo. É que quando é no pátio dos outros, a gente acha normal. Quando é no nosso, é ruim. Tá? Porque o negócio, assim, é a cara do futebol brasileiro. Tu consegue obter lucro de um jogador que tu comprou e sequer tu honrou a tua parte assinada lá. E outra, né? O presidente do Santos falou sobre o negócio de um titular do Inter, antes do presidente do Inter. Cara, tá de cabeça pra baixo se a gente achar que isso aqui é normal. Tá, não, mas eu não vou deixar de avaliar que o negócio é bom do Inter. E que o presidente Marcelo está lá para representar os interesses do Inter, eu só estou avaliando uma coisa. Tu acabou de dizer, é um jogador titular. Quem falou primeiro só, o titular do Inter lá eu comprei. O presidente do Inter não sabia disso, não se manifestou. Olha, é um troço assim, no mínimo é meio torta. Não, mas essa nós temos que falar do fato. JB. Esse é um caso único no futebol brasileiro. Não tinha acontecido. Mas tem uma Abriu coisa... um precedente a partir de agora. Eu acho natural. Não é natural. Não é natural. Só que eu queria dizer... Tu prega que o Inter compra e não paga. Eu queria dizer duas coisas para vocês. Duas coisas. Em primeiro lugar, o Inter se livrou de uma dívida e isso é elogiável. Em segundo lugar, e a mais importante de todas, o Inter acaba de pagar o Flamengo. O Inter pagou o Flamengo. O Flamengo vai receber. Ou seja, estamos em dia com todo mundo. Falta o Cruzeiro. Falta o Cruzeiro agora. O mais maravilhoso é que existe um cenário que o Santos não paga o Flamengo. O Flamengo não recebe de ninguém. Não, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ele fez uma manifestação também, não sei se é na mesma entrevista ou alguns dias antes, dizendo que nesse negócio o Flamengo exigia um pagamento à vista. 700 mil euros. Então o Santos já pagou alguma coisa. Chega de tomar o golpe duas vezes, né? Como diria o Guto Peixoto, aqui nós honramos com as nossas dívidas. Bom, eu da minha parte fica o elogio, já te passo um post lá no Instagram, que eu vi até algumas pessoas falando assim, isso daí não é mais do que obrigação. Em partes eu até concordo, tá? Com essas pessoas. Eu vou explicar pra vocês o meu ponto de vista. Ele fez um post falando que há 11 anos que o Flamengo não deve salários, nem direitos de imagem, que não tem problema com o fluxo de pagamentos de funcionários e jogadores. E aí muita gente falou assim, isso daí nem é pra comemorar, isso daí é obrigação de todo mundo. E eu concordo, realmente é obrigação de todo mundo. Deveria ser obrigação de todo mundo. Só que nem todo mundo tem essa responsabilidade. Então quando você tem equipes que têm essa responsabilidade, a gente deve também reconhecê-las e colocá-las como exemplo. Por exemplo, o Palmeiras
Tá? A gente fala sobre, a gente tem a parte crítica da gestão esportiva do Palmeiras, mas a gestão financeira eu acho muito boa. A gestão financeira do Palmeiras eu acho boa. Embora você investir em jogadores também bagres é um desperdício financeiro. Tem esse ponto também. Mas tá, vamos dar esse desconto agora, vamos falar sobre aumento de compromissos. É esse ponto que a gente quer trazer aqui. Tudo bem, o clube não faz mais do que obrigação, corretamente. Todos temos obrigações de honrar com os nossos compromissos. Mas é legal também quando você atinge uma marca dessa e você coloca ali na cara de todo mundo, principalmente daqueles que não cumprem as suas palavras, que não têm a responsabilidade de fazer essa gestão financeira, para eles enxergarem o quão eles estão ultrapassados na sua forma de pensar. Então é importante também o reconhecimento. Há mais de uma década que tal equipe isso. O Palmeiras, durante o período ali da crise, né, da pandemia, não demitiu funcionário, manteve todos os compromissos em dia, mesmo não tendo a renda de estádio, mesmo o sócio-torcedor tendo caído. E assim também fez as equipes que carregam essa prática de sempre honrar compromissos, de sempre não atrasar pagamentos. Esse é um dos pilares principais da gestão do futebol. E é um pilar que a gente deve incentivar. E aí, por exemplo, né, o Lucas ontem... Ganha também... 2 milhões por mês, cara. O Igor Coronado ganha 2 milhões por mês. Vai jogar contra o time da Venezuela. Não dá um chute no gol, truta. O Hugo aí, que é criticado por mim, foi o único jogador que tentou alguma coisa, que marcou, que fez alguma coisa. Vocês estão pensando o quê? O Yuri Alberto correu com disposição. Pô, não é só empatar o jogo. Um time que tava pra cair o ano passado. Ô, Fabinho Soldado, que vergonha é essa? Vocês já estão achando que ganharam 5 títulos igual ganhou o Flamengo? Vocês estão achando que vocês vão ganhar os títulos que ganhou o Palmeiras? Pô, que por sinal aí, esse Abel Ferreira falou hoje na coletiva, olha, nós contra tudo e contra todos, mas contra todos quem? Contra todos quem? Quem que joga bola aí? Quem que faz gol aí? Eu entro pra jogar bola aí? O Veloso entra, que é um dos maiores ídolos do Palmeiras, o Souza entra, o Paulo do Vale entra, que é repórter, mas contra todos... Flamengo é muita grana, Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. É muita, mas muita grana que não dá nem para imaginar. 173 milhões de reais, o equivalente em reais, o aumento da proposta do Zenit, né, dos russos, que foi recusada pelo Flamengo, né, e a janela de transferências para a Rússia fecha amanhã. E o Gerson está focado no jogo do próximo sábado contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, jogo que está marcado, horário confirmado, 7 horas da noite. Esse jogo anteriormente seria às 4h30 da tarde, jogo sábado, portanto, no Maracanã, às 7 da noite. O Flamengo, que se vencer, garante o título da Taça Guanabara, né? E o Gerson, inclusive, estava se manifestando contrário, né, à realização desses jogos à tarde por causa do forte calor. E o Flamengo pode ter uma novidade para esse jogo entre os jogadores relacionados, que é o Ayrton Lucas, voltou a treinar, desfalcou o time nos 2 últimos jogos por causa de um problema no joelho, então deve ser a novidade do Flamengo. Michel está fora, lesionado na coxa esquerda, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, direto do CT do Flamengo. Falando em Flamengo, gente, tem a melhor defesa do Cariocão, só levou 5 gols em 10 jogos, só que nenhum deles com o goleiro Rossi em campo. Paredão argentino, Paredão, não sabe o que é ser vazado no Carioca desde que chegou ao Flamengo. Porque desde 2024 foram 15 jogos e ele não tomou nenhum gol. É uma marca realmente impressionante. O último gol que o time titular do Flamengo sofreu no estadual foi lá na decisão de 2023. Já são 19 jogos seguidos, é uma soberania. Sábado, Flamengo recebe o Maricá no Maraca. Se ganhar o jogo, conquista a Taça Guanabara, né? Vou conversar com a Duda Dal Ponte, tá lá no Ninho do Urubu. Teve treino hoje aí, né, Duda? Oi, Escobar, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Teve treino sim, aberto, a gente pôde acompanhar 15 minutinhos da atividade que durou aí 1 hora. O Ayrton Lucas foi pra campo normalmente com os colegas, ele ficou fora dos últimos 2 jogos por conta de dores no joelho, mas deve estar disponível para essa partida contra o Maricá no sábado. O De La Cruz não foi pra campo, isso porque ontem em casa ele cortou o pé, não tá conseguindo colocar a chuteira, então é dúvida para essa partida de sábado. Segue no departamento médico Alexandro, Michael
e Juninho. O Alexandro hoje fez fisioterapia e também foi para campo, e o Juninho está se alternando entre academia e campo. Hoje ele ficou só na academia. Quem vai para essa partida contra o Maricá é o Gerson. Ele se envolveu naquela confusão no clássico contra o Botafogo, mas foi absolvido e está disponível para a partida. Hoje aqui no Ninho do Urubu a gente também teve entrevista coletiva. O zagueiro Léo Ortiz falou com a imprensa e no finalzinho ele recebeu uma visita surpresa do Zico. Ele ficou bem feliz, os dois trocaram autógrafos, camisas e foi um momento bem legal de acompanhar por aqui, Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte. Hoje, ainda mais competente que ontem. Valeu, Duda Dal Ponte. Valeu, queridona. Sábado tem reportagem especial, hein? Zico e Léo Ortiz, ainda falando de Flamengo. Mas agora nós vamos falar de Flamengo, porque temos treino aberto. Informações ao vivo do Flamengo com Pedro Henrique Torre. Bom dia, amigo. Ou não temos Pedro Henrique Torre, mas temos Felipe Luiz. Então, imagens ao vivo, treino do Flamengo e em grande fase Eugênio Leal, diferentemente do que dizíamos do Botafogo com Caçapa, tentando acertar muita coisa, o Botafogo ainda em busca de um novo treinador, o Flamengo no calor do Rio de Janeiro, que eu estou vendo a irrigação ali, já deu vontade de estar assim, refrescado, mas um Flamengo com tudo acertadinho, continuidade do trabalho, pensando já em finais de Carioca, Eugênio Leal. Tá tudo planejamento feito. Só tem uma questão hoje que são algumas lesões, né? Opa! Oi! Vivo! Será que a água... Rock and roll, né, João? Será que a água atingiu o cameraman? Ele se assustou ali? Mas assim, o Flamengo tem algumas lesões, mas eu acho que são contornáveis, especialmente ali no ataque, né? Mas não é problema, é um time que está numa fase muito boa, vem de resultados aí que comprovam isso. E... Até contra o próprio Botafogo que a gente vai falar, né? Sim, contra o Botafogo foi até um placar mais magrinho, né? 1-0 só. Mas o que eu tenho dito é que o Flamengo, depois de ter vencido aí contra o Botafogo na Supercopa, foi mais... Sacanagem. Mais impositivo. Não só o resultado, como também a atuação. E a minha leitura é essa. O Flamengo trabalhou pré-temporada para chegar bem na Supercopa, passou por cima do Botafogo e depois ele está levando o Campeonato Carioca ali, poupa 2, 3, 4, troca o time e vai conduzindo assim. Vai estar para tá certo já, né, que tá na semifinal, deve ser o vencedor do campeonato, caso não aconteça nada fora do comum. E está agora se preparando para essa reta final aí, para garantir primeiro lugar e tal. Então, navegando no mar de tranquilidade, projetando temporada, equilibrando o elenco, fazendo todo o planejamento para conseguir, inclusive essa semana, né, o José Boto conversou com o Pedro Henrique Torre e falou sobre isso, né? Sobre o planejamento para uma temporada que é muito puxada. Porque o Flamengo é um clube que tem trabalhado, eu sei que isso não é comum, não é? Tem muitas temporadas que você não vai ganhar nada mesmo. O Flamengo recentemente passou por isso em 2023. Só que a expectativa que se gera hoje em torno do Flamengo, por tudo que ele tem feito, pelo investimento que ele possui, pelo elenco que ele contratou, é que ele conquiste grandes feitos, né? Grandes taças. E conquiste todas. E o presidente do Flamengo já coloca nesse patamar, né? O Bab fala sobre isso. Vamos buscar tudo. Só que o Flamengo tem Campeonato Carioca, já ganhou a Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. Se ganhar a Libertadores, ainda tem o outro que não é mais Mundial de Clubes, mas agora é... Como é que é o nome? É Mundial do mesmo jeito. Intercontinental. É Mundial do mesmo jeito. Ou seja, eu queria entender como é que vai ser isso, porque o Campeonato Brasileiro termina no dia 21 de dezembro. Aí, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, ele vai ter que arrumar um espaço para viajar, não sei para onde, para jogar essa Copa Intercontinental. Sim. Imagina o quanto de jogo. Então, eu acho que agora o importante é isso. É entender que ainda é uma fase de pré-temporada, e o Flamengo está entendendo isso, e vai dosando o seu time, vai dosando as suas energias. Enquanto o Botafogo, que também entende isso, leva ainda mais descaradamente esse período como pré-temporada mesmo. Ainda não tem treinador, vai levando, coloca aí o Caçapa, vai ver... Então, só para voltar no assunto anterior, ele vai para um jogo hoje, à noite, lá em Botafogo,
contra o time que vai jogar a final de Copa do Mundo e ele está ainda fazendo pré-temporada. Mas o Flamengo aí, legal essa iniciativa também do Flamengo de reabrir treino para imagem. É isso aí, tem que ter uma aproximação com o público e o Flamengo está fazendo isso. Será que agora Pedro Henrique Torres, olha que eu tô fazendo. Deu tempo já? Será que ele nos ouve agora? Eu fiquei aqui enrolando para ele entrar, agora vai. Enrolando não, você trouxe sua análise. Pedro Henrique Torres ao vivo, informações do Flamengo. Vamos lá, amigo Eugênio. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para todos aí. Quem está no 360, Eugênio, João, Breler, estão por aí também, né? Um grande abraço a todos, todo mundo que está com a gente aí no Sport Center. Estamos aqui, treinamento aberto do Flamengo na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro. E vai ser um treinamento aberto, mas parte do treinamento, só aqueles minutos iniciais, muito provavelmente, que vamos ter de treinamento aberto para fazer aquele registro de imagens, ver como os jogadores estão. E a parte tática, técnica mesmo, seremos convidados a nos retirar aqui dessa parte, né, do campo 1 do Ninho do Urubu, porque o técnico Felipe Luiz quer trabalhar sossegado, né? Então, enfim, sem aquelas câmeras apontadas, poder fazer as instruções aos jogadores sem nenhum tipo de problema. Então, até pediram pra gente aqui, olha, assim que vocês forem convidados a se retirar, já desarma tudo e sai, porque a dinâmica de treinamento vai começar, então vai ser assim que vai funcionar. E aí vamos aguardar ali do outro lado, porque logo depois da atividade vai ter uma coletiva do zagueiro Léo Ortiz, um dos grandes destaques aí dessa temporada, vem muito bem na defesa ali ao lado de Léo Pereira ou de Danilo, né? O Felipe Luiz até brincou com isso na última coletiva de imprensa, porque tem sido bem difícil mesmo. A atividade, Abel, amigos, é marcada para começar às 9h30 da manhã, então tem sempre aquele bate-papo dentro das instalações do Ninho do Urubu, também a academia, e aí depois os jogadores descem para o campo aqui do CT para iniciar a atividade no calor muito forte, como sempre aqui no Rio de Janeiro. Já não chove há um bom tempo, então o pessoal tem a água ali para se refrescar um pouquinho, o sistema de irrigação serve para o campo e serve para quem está, enfim, no gramado. Ali a gente pode ver as atividades, o nosso repórter cinematográfico, o Guto Santana, mostrando as atividades ali, o Felipe Luiz correndo junto com o elenco, e fica a expectativa de como o Felipe Luiz vai aproveitar esse elenco para o jogo contra o Maricá, às 19 horas no sábado no Maracanã. O Flamengo tem 20 pontos na Taça Guanabara, se vencer vai ser o campeão da Taça Guanabara, porque a vantagem sobre o Volta Redonda no saldo de gols é enorme, é muito grande, então assim, é muito difícil que o Volta Redonda consiga descontar só mesmo um aborto da natureza, digamos assim, para isso acontecer. E aí o Flamengo deve ser o campeão da Taça Guanabara se vencer. Se tropeçar, aí depende também de um tropeço do Volta Redonda. Agora os jogadores estão passando aqui mais próximos, aqui o nosso Guto vai mostrar mais tranquilamente. Agora a gente pode observar com mais atenção. Por exemplo, o Juninho, estou tentando observar ali, ele não está por aqui, sofreu aquele edema na coxa, e de fato o Juninho, atacante que sofreu contra o Botafogo, saiu com 7 minutos, ainda não está por aqui, seria uma opção para retornar já assim o Felipe Luiz rodar o elenco. Mas o Ayrton Lucas, que sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e ficou fora contra Botafogo e Vasco, já está treinando aí junto com o elenco, pode ser o retorno, e aí o Varela não ser mais improvisado. O Alexandro teve uma lesão grau 1 na coxa esquerda, ainda fica fora por mais um tempo. O Michael, aí o Flamengo não divulgou o grau da lesão, agora vai ser praxe não divulgar mais o grau da lesão, para não ficar a expectativa do retorno, o pessoal ficar especulando quanto tempo ele deve demorar, mas vai demorar mais um pouquinho o Michael a retornar, que teve uma lesão na coxa esquerda, titular do Felipe Luiz. Então ele deve ir com um time mais próximo do principal contra o Maricá, porque aí tem um bom intervalo, a semana cheia de trabalho, e aí vai ter outra semana cheia para trabalhar até a semifinal do Campeonato Carioca nesse sistema de rotação. Então o pessoal acaba de informar agora, Abel, vou devolver para você, que acabam de informar que acabou o nosso tempo aqui na atividade do Ninho do Urubu. Então eu devolvo para você e mais tarde a gente volta na programação dos canais Disney para mostrar a coletiva dele, Léo Ortiz. Volto com você, Abel. Acabou o seu tempo, mas foi muito bem aproveitado. Pedro Henrique Torres, ao lado do Guto,
o repórter cinematográfico, com lindas imagens do Ninho do Urubu num dia ensolarado no Rio de Janeiro. Estávamos ao vivo agora há pouco em Buenos Aires, fomos ao vivo para o Rio de Janeiro. É o Giro 360, é o Futebol 360 fazendo o seu giro pela América do Sul, amigo Eugênio Leal. E o Pedro Henrique Torre lembrou que sábado tem jogo do Flamengo contra o Maricá. Que es un buen cambio para nosotros. Creo que a la hora de dar el espectáculo para la gente que nos va a ver al estadio es súper importante. Que nos pasó con Fluminense, durante ese juego hacía mucho calor, que quizás no todos estábamos sólidos a la hora de jugar, y creo que estos cambios nos sirven a nosotros y les sirve a la gente también. Estamos demostrando ya en este comienzo de año la fortaleza de este grupo, que es, como dices tú, quien sea que esté en el campo de titular o entre en el segundo tiempo o entra por cualquier motivo, creo que lo hace de la misma manera de quien comienza jugando. Creo que esa va a ser la fortaleza de este grupo durante todo el año, no solo ahora en el comienzo, y lo bueno que físicamente el grupo está bien y adaptado a la idea de Felipe. Aquí estoy muy contento, feliz. Hace poco estuve con mi familia también, creo que eso es un plus, la visita de ellos. Y bueno, aquí en Flamengo contento con el modo de juego que tiene Felipe. Es bastante cómodo, es súper adaptable, y creo que como te digo, la fuerza y la fortaleza de este grupo que te hace sentir. São Paulo 1, Ponte Preta 2. Vou falar só pra você. Boas férias, Abel. Boas férias, Abel Ferreira. Leila, obrigado, Leila Pereira. Não precisa contratar ninguém. Vocês deram hoje o maior vexame da história do Palmeiras nos últimos 10 anos. A incompetência é do Palmeiras, que não teve a capacidade de ficar à frente de 2 times da Série C, São Bernardo e Ponte Preta. Parabéns, Abel. Vai tirar férias, vai ver relógio, vai ver a Fórmula 1. Lamentável a atitude do Palmeiras. Palmeiras que está em férias, Abel. Você pode curtir agora, ó, 1 mês de férias, curte à vontade, não precisa treinar o time, não precisa trazer reforços. E o Anderson Barros, não precisa trazer reforços, não. Torcedor do Palmeiras não quer mais reforços, porque vocês são umas aberrações. Leila Pereira, Abel, Anderson Barros vão tirar férias. Vão ficar 1 mês de férias, torcida do Palmeiras está em férias, ou vocês vão se preparar pro brasileiro? Vão nada. Quero ver jogar melhor no Brasil. Vocês não testaram nada, vocês testaram um monte de aberrações e conseguiram ficar fora da fase inicial do Campeonato Paulista. O maior vexame do Palmeiras nos últimos 10 anos. Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira. O maior vexame do Palmeiras nos últimos 10 anos. Quero saber o seu comentário aqui. Eu quero que você comente aí, quero que muito você comente esse vexame do Palmeiras e essa entregada do São Paulo. E eu não vou crucificar o São Paulo, não. Porque qualquer outro time entregaria, e o Palmeiras que é o incompetente, o Palmeiras que fez bobagem, o Palmeiras que os passadores de pano ficaram aí aprovando o Abel tá testando o time 1, tá testando o time 2, porque pré-temporada, a parte física, vão seus professores de plantão, fica olhando a parte física, enquanto o Palmeiras dá um vexame. Vexame esse, financeiro inclusive, tá? Então 1 mês de férias é vexame financeiro, que não haverá jogo no Allianz Parque, não haverá arrecadação, o Avante com certeza cairá, e vocês babões, vocês que ficam babando pelo olho aí, tá aí uma desclassificação precoce do Palmeiras no Campeonato Paulista. É impressionante. Se eu fosse ele, Abel, pede demissão, pede as contas. O Anderson Barros vai pro Botafogo, vê se o Botafogo não te quer, vai pra algum lugar. Leila, faz o impeachment da Leila. Leila, você não entende nada de futebol, você quer colocar teu marido ainda no clube? Para com isso. Gagliotti, eu vou fazer uma presidência melhor que a sua. Você paga pela língua, não, Leila Pereira? Você paga pela língua, não? E vocês, jogadores que estão reclamando de gramado, porque o gramado sintético, esses jogadores de hoje são um bando de horroroso. Porque antigamente, Romário, Edmundo, jogavam no terrão e jogavam uma puta bola. Hoje você vê Rony reclamando de gramado. Rony reclamando de gramado. Olha que aberração aonde nós chegamos. Eu que não falei nada de gramado, vou falar de gramado. Vocês, jogadores de hoje, vão ter vergonha de falar de gramado. Jogadores que ganharam a Copa do Mundo, que foram os melhores do mundo, jogavam em terrão. Rivaldo, Edmundo, quem mais? Romário, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Jogavam em terreno esburacado e jogavam bola. Agora vocês, todo mundo, hein? Cito todo mundo que reclamou do gramado e dos que nenhum reclamaram. Vocês não têm bola pra jogar nos gramados atuais. Porque eu não aguento mais e pra mim é fora Abel, fora Leila,
fora Anderson Barros, porque o que aconteceu hoje, o final, né, que tá acontecendo hoje, é o maior vexame. Eu quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários. Pra mim, é o maior vexame dos últimos 10 anos da história do Palmeiras. Não quero falar do Palmeiras, eu quero elogiar o Flamengo. Isso vai deixar mais musculoso ainda o elenco do Flamengo. Poxa, isso é aquilo que eu falo. Não é? Você tá vendo como o projeto de contratação é diferente? Você tá passando recado pro Palmeiras? É lógico que eu tô. É óbvio que sim. Você quer falar do Palmeiras? Não quero falar do Palmeiras, eu quero elogiar o Flamengo. Então, eu quero elogiar o Flamengo. De verdade. Exato, não. E a gente vê como o Flamengo é de fato o time a ser batido não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Ele é atual campeão brasileiro? Não é. Ele é atual campeão da Libertadores? Não é. Mas ele ainda segue sendo o melhor time brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil. Isso é ótimo. O Santos Super ganhou tudo? Não ganhou. Mas ele sempre entrava nos campeonatos como o time a ser batido. O Santos perdeu a Copa do Brasil, era a Taça Brasil pro Cruzeiro, perdeu pro Palmeiras em várias decisões. Mas todo o campeonato, quando começava, era o time a ser batido. O Flamengo, apesar de não ser o campeão da Libertadores e nem o atual campeão brasileiro, ele é o campeão da Copa do Brasil, um pouco mais abaixo. Mas o elenco dele, tudo que o Flamengo representa de 2019 para cá, 19, 20, 21, 22, 23, 24, já que estamos indo pro 7º ano, o credencia é o time a ser batido no futebol brasileiro, gente. Só que o Inter não pagou o Flamengo. O jogador quer ir pro Santos. O Santos quer contratar. Mas sabe o que o Internacional quer? Que o Santos assuma a dívida do Flamengo, que o Santos pague o que o Inter deve pro Flamengo e ainda quer receber uma grana do Santos na negociação com o Thiago Maia. Mas é um negócio da China, hein, velho? Eu compro, não pago, ainda quero levar uma grana em cima. Ai, futebol brasileiro, hein? E eu apurei com exclusividade, nós fomos o primeiro a falar sobre isso lá nas outras redes sociais, o acordo do Flamengo com o Santos. Como é que ficou esse acordo? Vamos lá. Lembrando que o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas. A parcela que venceu no dia 20 de agosto de 2024, a parcela que venceu no dia 20 de dezembro de 2024 e a parcela que venceu no dia 30 de dezembro de 2024. Juntando essas 3 parcelas, dá 700 mil euros. O acordo do Santos com o Flamengo é: essas 3 parcelas que o Inter deve a vocês, nós vamos pagar à vista, 700 mil euros. Beleza, e o restante? O restante a gente mantém o mesmo fluxo de pagamento, mas a gente vai te dar, Flamengo, uma garantia bancária. Porque se a gente atrasar, você vai receber de uma outra forma, desse banco, por exemplo. E ficou da seguinte maneira: as 3 parcelas à vista e as outras parcelas no dia 20 de abril de 2025, 500 mil euros. Dia 30 de abril de 2025, 50 mil euros. Dia 30 de agosto de 2025, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2026, 550 mil euros. Dia 30 de agosto de 2026, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2027, 550 mil euros. E a última parcela no dia 30 de agosto de 2027, 550 mil euros, tá? Poxa, Vene, eles parcelaram até 2027? Sim. Para mim, vou ser bem sincero, eu até acho que foi longo, mas eu acho que o maior erro foi não ter exigido uma garantia bancária. Tanto é que o Internacional atrasou e nada aconteceu. A diretoria teve que cobrar o Internacional na CNRD, porque não pode ir à FIFA por ser um clube brasileiro, e tá lá, tá sendo cobrado, beleza, tem juros, tem mora, o Santos vai assumir isso caso de fato compre o Thiago Maia, o que está muito próximo de acontecer, os advogados já foram acionados, mas esse foi o combinado do Flamengo com o Santos. Eu vou dar minha opinião e vocês podem dar a de vocês. Eu acho o seguinte: dos males, o menor. O Flamengo pelo menos vai receber essas 3 parcelas em atraso e as outras parcelas serão mantidas como estavam previstas já, no mesmo fluxo de pagamento, só que agora tem a garantia bancária, o que antes não tinha. E por isso que antes eu falava, sabe-se lá se o Flamengo vai receber e quando vai receber. Agora, pelo menos, tem a garantia bancária. Porém, estamos falando de um Santos que está devendo a muita gente. Inclusive, após essa notícia, apurei o seguinte, que o Santos deve quase 11 milhões de reais ao Cuiabá, na operação envolvendo Joaquim, tanto na compra junto ao Cuiabá, do zagueiro, e também na venda do Joaquim para o México, o Clube do México, porque o Santos deveria repassar um valor ao Cuiabá e não repassou.
Então, o Santos está fazendo basicamente o que vários outros clubes fazem, inclusive o Internacional. Utilizou o jogador durante aí 18 meses, vai vender o jogador agora, não pagou o Flamengo e ainda vai ter lucro. É basicamente você comprar um carro, você não pagar nenhuma parcela, usar o carro durante 18 meses e depois ainda lucrar em cima desse carro. É basicamente isso que o Internacional está fazendo. É por isso que eu cobro tanto o fair play financeiro. O fair play iria acabar com esse tipo de situação, foi o que o José Boto falou ontem em entrevista à ESPN. E por falar em José Boto, ele é o próximo assunto, porque ele deu uma declaração à ESPN nessa entrevista falando sobre o Lohan. Abre aspas. Havia grande vontade de todo o entorno do Lohan de o vender. E da minha parte não havia essa vontade, mas sim de tentar uma forma de o desenvolver. Agora vai ser feito da minha maneira. E aí a gente sabe como que o Flamengo quer fazer agora. Quer emprestar para algum clube brasileiro, está tentando, tem alguns clubes brasileiros interessados e o Flamengo não vai segurá-lo. Pelo contrário, ele não está inscrito na Libertadores, mas não por uma questão técnica, foi porque quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, o jogador estava muito próximo de ser vendido ao CSK, então não fazia sentido inscrevê-lo. A negociação subiu no telhado, ele volta. É isso aí, nação. O Flamengo tem tudo para brilhar nesse próximo jogo, mas o futebol é imprevisível, né? Vamos ficar de olho nas reações da torcida, também dos nossos rivais que não estão nada felizes com as derrotas de seus times. Nós queremos rir muito, claro, de felicidade. Por isso, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E lembrando de deixar os créditos para todos os colaboradores que participaram desse vídeo. Vinei Casagrande, Esporte, esse BT, claro, também, né? A ESPN Brasil, o Neto e todos eles, deixando os créditos aí. E até o próximo vídeo.